Olá, queridos ouvintes, internautas, paz e bem, no nosso podcast. E nós temos uma alegria muito grande nessa edição, que é especial, que nós convidamos pessoas ilustres que têm feito diferença na vida de muita gente, têm transformado vidas, trazendo a esperança para muitas pessoas de forma bem concreta, que são os fundadores da Fazenda da Esperança. Frei Hans, que está aqui, e o Nelson Giovanelli. E nós temos o Padre Vinícius, que está aqui também, ele fica responsável por todas essas fazendas do norte. É uma alegria, a gente se encontrou várias vezes, né, Padre Vinícius? Agora com os fundadores, é a primeira vez. Sejam bem-vindos a esse nosso podcast. Queria, com muita alegria, convidar o Frei Hans e o Nelson, que são os fundadores da Fazenda, e o Padre Vinícius a responder, né, uma partilha do coração de vocês. Primeiro eu queria saber de vocês a origem e a história da Fazenda da Esperança. A história é longa, mas é divina. Eu sou franciscano, nasci na Alemanha, mas há mais de 50 anos vivo no Brasil. Minha primeira transferência como padre franciscano foi para Guaratinguetá. É perto de Aparecida, poucos quilômetros. E aqui, como pároco, eu tentei ensinar o povo a viver a palavra, porque já há tempo eu tinha esse costume, e me encanta viver a palavra, porque a palavra é Deus, e nunca era quem vive a palavra sempre acerta na vida. Mas depois apareceu um pai sem mais chorando. Meu filho está na droga. Droga era tudo uma coisa nova. Estamos falando dos anos 80, 80 e pouco. Eu pensei, mas como eu posso ajudar esses pais? Quem tem que dar uma resposta é o médico, o psicólogo. Eu não sou. Mas depois vi os jovens, eu acolhi na minha casa. Escutei muito, muito. Eu vi atrás de cada um uma história de sofrimento, feridas, muito machucado, tinham problemas profundos. Então eu pensei, quem tem que ajudar é Deus. Só Deus pode curar essas feridas tão profundas, porque eram feridas da alma, não do corpo. Se fosse machucado do corpo, a medicina, mas era da alma profunda. Então, como nós tínhamos o costume de viver a palavra, e eu estou encantado pela palavra, porque é Deus. Cada frase é uma coisa divina. Então eu disse para eles, vocês não querem participar conosco? Paralelamente, Nelson pode contar depois, ele trouxe outros jovens da esquina, onde ele se encontrava. E nós vivemos juntos. Alugamos uma casa e vivemos o Evangelho. Evangelho, portanto, diz também de trabalhar. Quem não trabalha não come. Então trabalhamos, esgotar em grama, ia nas casas, fazia jardins, o povo dava, e colocamos em comum, quem trabalhava, Nelson e Antônio, colocava salário em comum. Foi uma coisa maravilhosa, como os primeiros cristãos. Tinha tudo em comum. E sempre mais gente queria viver conosco. Não só drogados, também outros. E depois Nelson foi o primeiro que se consagrou com votos privados nas minhas mãos, mas depois vieram outros, sempre mais. E a comunidade crescia e já não cabia mais na casa. Depois uma pessoa generosa da paróquia doou um terreno, construímos uma casa com a comunhão de todos, mudamos para esse terreno, mas depois a coisa crescia tão rápido
que o bispo Dom Aloysio Rochaida foi o cardeal e o bispo de Aparecida. Ele me chamou e disse: Frei, estão nascendo muitas vocações. Você tem que criar uma coisa, fundar uma comunidade. Eu disse: Senhor cardeal, nunca tive desejo de fundar algo, não tenho dom para isso, muito difícil, eu acho não. Ele disse: muito bem, você é religioso, você vai ficar velho, você vai no convento, os frades te cuidam, e esses jovens que estão te seguindo, essa comunidade, quando ficar velho, onde vão ficar? E aqui caiu a ficha, eu aceitei, disse ter razão, ele ajudou, junto com outros bispos, fizemos estatutos, ele reconheceu o primeiro estatuto em Aparecida. Depois, feito isso, cresceu muito mais, sempre mais gente, foram outras fazendas, segunda foi em Goratá, Maranhão, depois Garanhuns, depois Sergipe, Lagarto, depois no sul, Casca. E foram doações grandes. Casca, por exemplo, nessa eu pregamos retiro para os padres de uma congregação calabriana, né? Os calabrinianos. Calabrias. E no fim do retiro eles diziam: nós temos um seminário do menor, vazio, já há tempo não usamos. Se não querem usar, fomos olhar. Um seminário enorme, 4 andares, com um ginásio de esporte. Pensei: meu Deus, mas se Deus oferece, deve ter um plano. Aceitamos. Hoje tem lá muitos jovens. Fizemos desse enorme prédio que tinha tudo no estilo antigo, de grande sala de dormir e tal. Fizemos apartamentos, cada andar e tal. Muito bonito, muito bonito. E assim foi. Depois crescia para outros países. Convite veio para a Alemanha, depois Uruguai, Paraguai, Argentina, e assim foi, não parava mais. E nós aceitamos e procuramos ver sempre responsáveis, ver a economia, a ajuda do povo foi fundamental. Sempre chegavam pessoas, alguns de uma herança, outros instituições na Alemanha ajudaram. Foi muito bonito ver a comunhão mundial. E depois vários dizem: mas precisa também, nós queremos reconhecer, então por que não vai logo para Roma e pede a aprovação de Roma? E assim fizemos. Depois fomos aprovados, primeiro professor e depois definitivamente. Depois aconteceu que o Papa Bento nos visitou. Naquele tempo tínhamos 45 fazendas, ou 43, eu acho. Depois da visita dele, não tinha mais quem segurava. Até hoje fala: vocês, que o Papa foi lá, nós vimos. No mundo inteiro estão pedindo. 28 países, 170 fazendas e tem mais 40, 50 doados já em preparação, como aqui. Já temos a terra, já vimos hoje a construção, ainda não está funcionando, mas já foi doado, já está em preparação. E assim tem vários, em muitos países. Mais ou menos assim, quando Deus quer, ninguém segura. Precisa só seguir. Às vezes tivemos dúvidas, às vezes eu pensei: mas meu Deus, onde vai? Outros fizeram perguntas: mas onde você quer chegar? Para onde vai? Eu disse: eu só quero seguir a Deus.
e ele vai dizer para onde vai. A obra é dele, mas precisa arriscar, precisa acreditar. A questão é acreditar que é uma obra de Deus. Isso para não é fácil. Quando a gente vê a própria fraqueza, própria história, as próprias limitações, até os pecados e tudo, e de repente cresce uma coisa tão grande, tantos estão me seguindo e tudo, eu penso, mas que tenho de especial para dar? E depois lembro sempre, não é você, é Deus. Deus é o dono e ele cuida, fundador, ele vai chamar, ele vai guiar. E assim, gosto muito de dizer a obra de Deus. Por isso nós cantamos coisa de Deus. Legal. E aí, Nelson, esse primeiro momento da Fazenda da Esperança, você jovem lá, e você entrou nesse barco. O padre, hoje na paróquia, participando da missa com o senhor e o Frei Hans, me fez lembrar que eu era um paroquiano, como só os seus jovens, tinha 17 anos, e foi um dos que ficou fascinado por essa proposta de viver a palavra. E foi essa experiência de viver a palavra que, quando já estava com meus 20 anos, eu senti o desejo de me aproximar de um grupo de jovens que se encontravam numa esquina perto da paróquia para se drogar e vender droga. E como eu tinha medo, foi o próprio evangelho que me tirou o medo, me fez me aproximar deles. Toda vez que terminava a missa, eu ia direto para lá para me encontrar com ele. Foram 2 meses de encontro. Uma das palavras assim que me iluminou a, a não ter aquela paura de que eles poderiam fazer alguma coisa foi aquela frase de São Paulo: fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. E fiquei vivendo com eles durante 2 meses, sempre depois da missa ou no intervalo do trabalho. E aí fiquei impressionado, porque eles pediram ajuda, eu nunca tinha tocado nesse assunto, e um deles, que foi o primeiro, quando se aproximou e pediu ajuda, ele disse assim: eu preciso de alguém que me acompanhe 24 horas, eu não quero mais ver minha mãe chorar, e não quero mais ver essa situação. E quando ele falou isso, ele já estava sem usar uma semana, eu convidei a ele participar na missa conosco, na paróquia. E ele começou a participar, e aí eu considero que com uma das experiências, assim, fundantes, da Fazenda, foi quando a gente leu juntos a passagem de Mateus 25, em que a hora que a gente terminou a leitura do juízo final, e ele escutou: aquilo que fizeres ao menor dos meus pequeninos, é a mim que o fazes. Ele perguntou para mim: cara, isso está querendo dizer que qualquer coisa que eu faço para alguém é para Deus que eu estou fazendo? Aí eu falei para ele: de bom e de mal. E aí ele me apresentou um desafio dizendo: vamos ver quem mais durante essa semana vive essa frase? Aí eu topo. E eu não me esqueço o dia em que chegamos para a missa, porque era o nosso ponto de encontro, a gente parou de frequentar aquela boca de fumo, e ele estava com um sorriso estampado no rosto, e fiquei curioso. Ele me contou que quando ele voltou do trabalho, ele encontrou uma vizinha amiga da casa dele que estava grávida, que disse que estava com vontade de comer abacate. E ele foi atrás dessa fruta. E quando ele entregou essa fruta para ela, ele me disse assim: cara, eu nunca senti na minha vida uma alegria tão grande. Isso é bom demais. Essa alegria foi que arrastou os outros colegas dele. Eram 5, e depois vieram participar dessa experiência. Nós nos encontrávamos todas as noites na missa e depois íamos para casa. E nós, como o Frei acabou de contar, não imaginávamos que Deus estava plantando a semente daquela que ia ser a Fazenda da Esperança. Porque meus pais chegaram, encontraram de uma viagem, encontraram a casa toda a noite cheia de drogados, e aí eles participaram junto conosco, e depois nasceu a ideia da primeira casa para a gente morar juntos. Deixei meus pais e fui morar junto com eles.
E aí se configurou a primeira casa daquela que ia ser a Fazenda da Esperança. Bom, beleza. E esse impacto que vocês têm vivido, né? Qual os maiores impactos desse trabalho que vocês percebem dentro da Fazenda da Esperança? Eu diria assim, padre, é a conversão. Quando o Papa Bento veio nos visitar, uma das coisas que ele falou no discurso que ele fez depois na Cúria Romana, ele disse assim: "O que mais impressiona nesse trabalho, não é o trabalho social para resolver um problema social, mas são as conversões e a volta As transformações. as conversões e a volta desses jovens para a vida da igreja, entende? Através dos sacramentos. E isso comprova aquilo que a gente está experimentando e hoje nós vimos na sua paróquia, né, os jovens eles voltam, e mesmo eles tendo dificuldades, né, pelo fato que eles aprenderam a viver o evangelho e a se alimentar dos sacramentos, eles conseguem fazer a manutenção da sobriedade, ou a prevenção da recaída. Então o que impacta a gente, só para dar um exemplo que eu acabei de assistir agora em Óbidos, né, chegamos lá, né, para visitar junto com o padre Vinícius, aí um jovem se aproxima: "Eu que vim aqui só para te dar um abraço e te agradecer. Hoje já são uns 5 anos que eu estou fora e cuido da minha avó de 89 anos e do meu tio que é especial". Aí eu pensei: como é que um jovem que estava praticamente na sarjeta, hoje tornou-se o esteio da sua família e é aquele que, sustenta nessa situação, que é difícil hoje, né. Em geral os idosos estão sendo levados para as casas de idosos, né, e não tem um filho como esse, um neto como esse que cuida dele, né. Então são essas coisas que impactam, padre. E tantas outras mudanças de vida, né. Essa expansão internacional que tem tido a Fazenda da Esperança, ela tem ela acaba exigindo um pouco de você, né, essas visitas, esse acompanhamento. Não é pouco, exige tudo. Exige tudo. Devemos estar totalmente livre e acreditar que outros são capazes de fazer a mesma coisa. Quando nasceram as primeiras fora, e tem países, por exemplo, Tailândia, aprender essa língua precisa anos e anos. Hungria, Polônia, Alemanha. Acreditar que esses jovens que um dia estava preso, estava na cadeia, às vezes não tem nem escola, são capazes de aprender a língua. Então uma coisa, imagina quando nós sentamos juntos, agora somos divididos em regiões, então cada região, por exemplo aqui no norte, o Vinícius é responsável com a Lene, da parte feminina. Quando sentem junto, tem 28 fazendas, tem que perguntar quem vai para que fazenda. Um casal tem filhos, que anos ele tem, precisa de escola, tem uma casa para eles. Então precisa ver tudo para poder não prejudicar, por exemplo, a vida das crianças. Também o casal precisa ter espaço para viver como casal, mas o jovem também precisa de alguém que está sempre e depois tem que pensar em padres, quem vai acompanhar a parte espiritual, rezar missa, confissões, é uma coisa um pouquinho grande, precisa fé. As irmãs da Semente do Verbo têm ajudado em alguns lugares, né? Muito, nós temos 22 congregações religiosas e as irmãs do Semente do Verbo é extraordinária, estão conosco nas Filipinas, em Moçambique, em 2 fazendas, estão aqui em Manaus, estão em muitos lugares junto, Belém dá uma assistência, é bonito. São 22 congregações ao redor da Fazenda da Esperança, Onde No mundo todo. realmente. que vivem dentro das fazendas, bom, e dão todo apoio, eles se ajudam mutuamente. Isso, padre, para mim é igreja.
Também aquele que você faz aqui com a tua paróquia, acolher e fazer tudo. Isso, igreja. A igreja não é nós agora separado, não. Somos família. E cada um da sua parte, a visita das famílias, os voluntários. Isso é esperança. Eu gosto muito de dizer, estou percebendo, Deus tem um plano, é de que é o movimento da esperança, a Igreja da Esperança. E ano que vem o Papa faz um ano jubilar, Peregrinos da Esperança. Exatamente isso. Pois esses meios de comunicação que você está usando está totalmente dentro do nosso. Temos também um programa cada semana, a missa, constantemente passamos para o mundo as maravilhas que Deus faz. Deus não é morto, Ele é vivo, Ele nos ama imensamente. Podia contar horas e horas experiências onde você toca com as mãos o amor de Deus, esse Deus que é apaixonado por nós. Precisamos responder e Ele faz maravilhas. Eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa bonita. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa implantação, como começou os primeiros passos, Padre Vinícius, para fazer da esperança de chegar em Santarém, né? Esse primeiro amor aqui, os primeiros contatos, como é que chegou até aqui? Verdade, Padre Armstrong, é um caminho muito bonito, toda a preparação para o nascimento da fazenda em Santarém, porque primeiro a fazenda nasceu no coração das pessoas. Hoje está nascendo a estrutura, mas primeiro nasceu no coração das pessoas. A primeira Fazenda da Esperança, no norte do Brasil, nasceu há 23 anos em Manaus, e a partir da unidade em Manaus nasceram muitas outras no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, no Amapá, Tocantins, em todos os estados do norte do Brasil. E muitos filhos de Santarém se recuperaram nas unidades do norte do Brasil, voltaram para suas casas, retornaram às famílias, reconstruíram a sua experiência e a partir daí a Fazenda Esperança começou a nascer em Santarém. Depois, a pedido do nosso arcebispo, Dom Irineu, com o apoio de todo o clero, de uma forma especial aqui da paróquia São Francisco, a Fazenda da Esperança foi ganhando corpo, a estrutura começou a nascer. Então foi muito bonito, primeiro no coração das pessoas, no coração da igreja, no coração da comunidade de Santarém e agora nascendo a estrutura. Muito bonito todo esse caminho do amor de Deus. O senhor que é um visionário de São Francisco de Assis dizia que a gente tem que ser novos loucos, né? Então, para estar na frente da Fazenda da Esperança é uma loucura de amor. E como o senhor vê aqui, nessa nossa região, você teve um amigo aqui, Dom Lino von Bommel, no passado, né? Que foi bispo dessa diocese, essa visão de futuro para essa Fazenda da Esperança aqui, a Fazenda da Esperança como masculino, feminino e quem sabe uma visão futura de até uma creche, né, da Fazenda da Esperança. Isso são as coisas que acontecem naturalmente, porque hoje o bispo manifestou seu desejo explícito também que é uma feminina. Então isso é natural. Onde vem os masculinos, vem os pedidos, vem meninas, e ele como pai também pensa. Então caiu no nosso coração. Eu já disse, Deus, se você quer, abre as portas. Vem o terreno, pessoas que ajudam, que colaboram, todos os pedidos, tudo que vem eu coloco no coração de Deus. Mas depois, aqueles que se recuperam, voltam para a sociedade diferente. Nasceram os grupos GEV, são grupos da esperança viva. Hoje tem mais de 300 no Brasil. E que eles fazem encantador. Em São Paulo, cada noite estão na Cracolândia na rua com sopa. Em Picos vão nas cadeias, outros vão, mas de todo jeito em Manaus. Eles estão no meio da sociedade
levar esperança. Por isso se torna um movimento crescendo. Essas religiosas que estão conosco influenciam todo o convento deles, toda a congregação muda. Em Fortaleza, por exemplo, um dia uma senhora que viu uma entrevista simples com Dom Antônio Muccio, que nós dois participamos, ela gostou, nos convidou e ofereceu uma fazenda de 120 hectares no centro geográfico de Fortaleza, ao lado do aeroporto e do ginásio de esporte lá do Requião. Eu pensei, não é possível aqui construir uma fazenda, vacas, tem todas as casas em volta, o povo e tudo, mas ela estava convicta que é a vontade de Deus que nós pegássemos. Então convidamos bispo e outros fundadores, Padre Jonas da Canção Nova, Padre Renato, Moisés e Chanon, as irmãs Doroteas, as irmãs Carmelitas. Convidamos toda a liderança, o bispo, sentamos juntos e dizer: Deus, o que você quer nos dizer com esse terreno? No centro da cidade, o que você quer? Nós não podemos sozinhos. A fazenda então sentimos, vamos fazer um condomínio espiritual, um pulmão, vamos dizer, para Fortaleza. Hoje, para Cotá, são 22 ou 23 comunidades, cada uma com sua próprio carisma, mas todos juntos. Os augustinianos, por exemplo, tem várias casas, acolhem as meninas da praia da prostituição. É bonito. Outro, o padre Renato tem a casa do menor. Outro casal de passadético, toca de assis idosos, tem para padres idosos, para aqueles que saem da prisão. Shalom faz os grandes shows com mais de 200 mil no Aleluia, cada noite, mais de 200 mil jovens. É uma revolução. Fizemos uma igreja com adoração, o ASE cuida desse. Antes tinha uma missa, agora tem cada dia 2 missas, e no domingo já tem 5, e não cabe, cheio, vem gente da cidade inteira, nasce uma vida. O cardeal de Roma, quando viu, disse: isso é a igreja que Papa Francisco quer. Sai ao encontro dos outros. E não é um ou outro, não, todos juntos. Tem as carmelitas que rezam, tem as Doroteias. É impressionante, é bonito. Isso é a igreja. Devemos nos libertar desse eu, o nós, esse autoreferencismo. Isso não serve. Todos somos filhos e filhas de Deus. E devemos amar Ele, e assim nasce Ele entre nós. E isso é uma esperança, que o mundo precisa desta esperança. Todos precisam. Não podemos excluir ninguém. Agora, por exemplo, esse ano, um ex foi eleito prefeito. Um bom rapaz, muito bom. Fiquei tão contente. Eu sonho que amanhã tem senadores e deputados, todos aqueles que encontraram a esperança e depois levam a esperança. Não estão lá por interesses, somente para levar a esperança que é Jesus. Acredito, vai nascer algo novo. E Nelson, essa visão de futuro aí, esse plano de expansão aqui na nossa região, que na nossa cidade de Santarém, como é que você vê aí? É a realização daquela promessa de Jesus, né, que ele falou que o reino dos céus é semelhante à menor de todas as sementes de hortaliça, né, que se torna uma árvore grande e que pode acolher tantos, né. Santarém, hoje o padre Vinícius me recordou
é a 8ª fazenda paraense. Então, nós não temos um planejamento estratégico, porque a gente acredita que Deus tem esse plano no céu e queria encontrar corações generosos, como o de vocês aqui, que pudesse realizar o plano estratégico que ele já colocou lá no céu, para fazer com que aconteça aqui na terra, né? Então, algumas vezes algumas pessoas nos perguntam, mas o que vocês pensam para o futuro? Nada, nós queremos fazer o que Deus quer no momento presente, né? E quando surgiu a proposta da primeira Fazenda da Esperança fora de Guaratinguetá, em 1987, claro que a gente se assustou, porque a gente pensava que era uma resposta para ser dada lá em Guaratinguetá, né? E eu me lembro que eu fui correndo para casa dos meus pais para contar essa novidade. Ganhamos uma propriedade, era o irmão gêmeo do Frei Hans, Padre Paulo, lá em Coroatá, e o meu pai falou assim: nossa, meu filho, é você que tem que ir, você viu nascer as coisas, mas nós somos poucos voluntários. E ele me surpreendeu quando disse: eu vou ver com a sua mãe, enquanto você ficar lá, eu fico no teu lugar. Papai cabelo branco foi lá cuidar dos meninos, né? E a gente foi entendendo com isso que Deus queria chamar todos, né, nesse sentido. E foi assim, padre, todas as 170 fazendas, agora 171, elas nasceram sem a gente ter previsto ou planejado antes. Foi sempre um convite da igreja, em geral, né? Algumas vezes foram de famílias, foram de governos, né? Mas nunca deixou de ser com aprovação, bênção e acompanhamento da igreja. E foram respostas que a gente deu. Então, gostei da tua pergunta, padre. O plano de expansão, né, está ainda no coração de Deus, né? E nós estamos tentando aqui responder, né, ao chamado que ele faz. Como disse hoje, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, o Frei Hans disse que todos nós devemos ter essas atitudes de Nossa Senhora de servir o plano de Deus aqui agora, né? E depende da generosidade do povo, depende das doações, a coisa cresce. Tem lugares onde a generosidade foi extraordinária, outro um pouco mais lento, depende disso. Se o povo aqui acolhe e se une contigo, com o bispo, e faz, rapidinho pode nascer muita coisa. Foi fundamental, né, esse apoio do Dom Irineu, deixar a fazenda envolvida aqui com a paróquia, que aí se expandiu muito, né? Sim. Né? O que o senhor acha, aliás, dessas considerações aí, Padre Ibi, se você tem esse grande trabalho aí no Amazonas e vendo aqui Santarém como o broto que diz a palavra de Deus, a gente sabe que botou a semente, mas a gente não sabe como é que ela vai crescendo. Isso é a mão de Deus, né? É verdade. Nós não podemos imaginar, Padre Armstrong, onde Deus irá nos levar. Recordo que Dom Irineu, ainda como pároco em Belém, recebia muitos dos jovens da fazenda na sua paróquia. Depois, como bispo auxiliar em Belém, nos acompanhou de perto, visitou a casa-mãe em Guaratinguetá, sempre um pai presente. Hoje, como arcebispo aqui em Santarém, continua com o mesmo carinho. Então é bonito de perceber assim o plano do amor de Deus, que une a igreja, une voluntários, une famílias. Hoje, na missa, quantos jovens que se recuperaram conosco e vieram participar com seus familiares. É bonito de perceber o amor de Deus que une a todos, e assim a Fazenda da Esperança nasce como um sinal do amor de Deus. E suas considerações, Frei? Posso dar um desejo que eu Pode. tenho no coração? Pode sim. Eu gostaria que vocês que estão nos assistindo, e a paróquia, a diocese, todos, acolham esta inspiração inicial que Deus tinha para as fazendas, viver a palavra. Acreditam, quem vive a palavra comunga a Deus, igualmente como na Eucaristia.
e Deus vai mudar tua vida, tua família. Então, meu desejo, Padre, que todos os paroquianos, cada família compra um diário, para ter na família um diário. E todo de manhã abre 5 minutos, leu a palavra, o comentário, fala um pouco entre você, depois cada um vive. E à noite escrevem essas experiências. A vossa família vai mudar, você que vive vai mudar. A paróquia, a diocese, eu acredito, o mundo pode mudar se vive a palavra. Se hoje estamos nessa miséria de guerras e tudo, porque afastamos da palavra. Acreditamos outras filosofias, outras ideologias, mas não tomamos sério o que Deus trouxe. Ele nasceu para nos dar a sua palavra. Então essa palavra é tão importante, não tem coisa mais importante. Quando eu descobri o jeito de viver a palavra, na primeira noite que coloquei em prática a minha experiência, experimentei uma alegria tão grande, tão grande. Eu tinha naquela noite a certeza, encontrei a pérola, por qual vale a pena vender todo o resto, porque a pérola mais importante é a palavra. Eu nunca mais deixei. Depois, eu era seminarista ainda, tive um padre muito aberto que conhecia. Então eu perguntei a ele, que não era muito comum, perguntei a ele, padre, eu posso cada noite ir no teu quarto contar como eu vivi e você me conta como você viveu. E assim foi. Eu digo, entrei na faculdade onde o próprio Jesus, o mestre, foi o tempo mais importante. O problema se resolveu e eu entendi a palavra é Deus. E se nós queremos dar Deus ao mundo, devemos dar a palavra. Por isso essa ideia de trazer diários aqui e oferecer para a paróquia deveria ser rápido, antes de Natal, para muitos dão de presente, para as famílias, dar um presente e começar a viver a palavra para Natal se torna todos os dias. Muito bem. Então quero agradecer de coração, né, Frei Hans, que está aqui, o Nelson e o Padre Vinícius, e são peregrinos da esperança, levando essa esperança a tantas famílias. E é um convite aos ouvintes também, que continue acompanhando também, né, nosso programa, nosso podcast Paz e Bem, que vocês possam divulgar essa entrevista aqui com o Frei Hans, que é muito importante. Então, paz e bem para todos, e o Frei Hans vai dar a bênção final para nós. Então Deus, que nos ama imensamente, que ama cada um, nós não temos ideia quanto Ele nos ama. Ele nesta noite vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz, sem dúvida, o próprio Deus nos acompanha. Graças a Deus. Paz e bem. Paz e bem.